Quer dizer então que você gosta de filosofia, mas tem dificuldades de entender o que ela é. Então que tal deixar que a Mafalda te explique o que é a filosofia? Eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Em uma tirinha bem famosa da Mafalda, podemos vê-la no primeiro quadrinho pegando uma cadeira, uma mesa, colocando na frente do seu pai e questionando seu pai. Papai, o que é a filosofia? Na sequência do quadrinho, podemos ver Mafalda conversando com seu amigo Felipe. E então Mafalda diz: ontem pedi para o meu pai me explicar o que é a filosofia. E o Felipe questiona: e aí? E então os dois passam pelo pai da Mafalda, que está com vários livros tentando entender o que é a filosofia. Esse quadrinho da Mafalda nos ajuda a entender a pergunta que talvez seja a pergunta filosófica por excelência, que é a própria pergunta: o que é a filosofia? É verdade que vários filósofos tentaram responder essa pergunta, e nem sempre temos uma resposta mais ou menos padrão, mais ou menos uniforme ao longo da história da filosofia. Muitos sabem que o termo filosofia vem do grego antigo, e é formado pela junção de duas palavras: philo, que vem de filia, amor, que significa amor ou amizade, e sophia, que significa sabedoria. Então assim a gente já pode ter uma certa noção etimológica da palavra que nos ajuda a entender o que é filosofia. Etimologicamente, então, filosofia seria amor à sabedoria, amizade pelo saber. Diz a história que o primeiro pensador a usar o termo filosofia foi Pitágoras de Samos. Sim, é o mesmo Pitágoras da matemática que você já ouviu falar. A história do primeiro uso do termo diz respeito a um momento que questionaram Pitágoras se ele era sábio, ou seja, se ele era sófos, se ele possuía sofia, e ele disse bem humildemente que não, que na verdade a sofia, a sabedoria verdadeira, só os deuses possuíam, mas que ele, como humano, poderia ter amor pela sabedoria, ter uma amizade, um apreço pela sabedoria, ou seja, teria uma filosofia, um amor pela sabedoria, que é aquilo que o máximo que o ser humano poderia alcançar. Ou seja, é uma resposta humilde que já indica uma postura. A postura de sempre buscar conhecimento e ter apreço pelo conhecimento, ser um amigo do saber. Mas é bem verdade que saber o significado etimológico da palavra filosofia, ou seja, amor pela sabedoria, nos ajuda muito pouco a entender o que ela realmente é. Tá, se não ajudar muito pouco, pelo menos ela deixa muitas questões ainda em aberto. Então, para tentar ir um pouco mais a fundo e entender, por exemplo, por que o pai da Mafalda se viu numa situação bastante complicada com o questionamento da filha, vamos continuar com nossa explicação. A verdade é que, como eu já disse, a resposta ao que seja filosofia, ela não é uma só na história da filosofia, pelo contrário, ela muda bastante, então a gente pode ter visões diferentes sobre o que a filosofia é, dependendo da época que a gente está falando e dependendo também do filósofo que a gente está estudando. Só para usar como exemplo ilustrativo, era bem comum, por exemplo, na Idade Média, os filósofos, os pensadores acharem que a filosofia era um instrumento que nos aproximava de Deus, por exemplo. Mas se a gente pega os filósofos da modernidade, muitos deles acham que a filosofia, na verdade, não serve para aproximar a gente de Deus, mas para dar uma base segura para o conhecimento científico, ou para o conhecimento racional mesmo. Então aqui a gente já tem duas respostas bastante diferentes do que seria a filosofia, ou de qual seria o papel da filosofia, sem contar com aqueles pensadores contemporâneos que ainda acham que a filosofia não serve para nada e é uma perda de tempo. Mas a verdade é que, para responder o que é a filosofia, nós já começamos a filosofar, nós já começamos a apresentar argumentos racionais. E argumentos racionais são, de fato, uma das bases mais sólidas da filosofia. De fato, quando a gente fala de filosofia, sobretudo filosofia ocidental, essa construída pelos gregos e posta no ocidente pelos gregos, nós estamos falando de uma estrutura de pensamento que usa os argumentos como base. E assim sendo, se alguém ousa dizer o que é filosofia, ele normalmente tem que fazer uso de argumentos, tem que dar uma explicação racional para aquilo que ele está falando que a filosofia é. Ou seja, ele já está fazendo filosofia ao responder o que é filosofia. Por isso que eu disse no início que a pergunta o que é filosofia já é uma pergunta filosófica por excelência. Afinal, quando respondemos o que é filosofia, já estamos filosofando. E por isso talvez a Mafalda queira tanto saber o que é a filosofia, porque no fundo ela é uma garota, uma menina que sempre gostou muito de pensar e refletir sobre o mundo. E nada melhor do que refletir sobre o mundo usando a filosofia como base, usando este questionamento como um questionamento primeiro, pensar o que é filosofia, o que é a atividade do filosofar e, consequentemente, qual é a sua importância e qual seria a sua utilidade, por exemplo. E é por isso que o quadrinho da Mafalda, ele representa toda a beleza que é
resposta pela pergunta o que é filosofia, sobretudo quando a gente coloca a dificuldade perante esse questionamento, as dificuldades que surgem em tentar responder essa pergunta. Pois quando a gente para analisar as várias respostas a essa pergunta, nós conseguimos ter uma leitura bastante interessante sobre a própria história da filosofia. E é por isso que a Mafalda continua encantando várias gerações diferentes. Bem, essa é a nossa homenagem ao Quino, que faleceu na última semana. E se você gosta de filosofia e gosta de Mafalda, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Toda semana tem um vídeo diferente para você sobre filosofia, mitologia, literatura e cultura em geral. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.